Sejam bem-vindos ao curso de Auditoria de Conformidade. Este é um curso voltado para profissionais de todas as áreas de conhecimento que buscam desenvolver atividades de controle em entidades públicas ou privadas. Este é o módulo 1 e eu sou Edson Passos. Vejamos as metas a serem alcançadas no decorrer desta aula de hoje. Curso de Auditoria de Conformidade, módulo 1, aula 10, consolidação do curso de Auditoria de Conformidade. Objetivos da aula: Programa de Auditoria, consolidação do curso, comentários adicionais e o que virá a seguir. Em nossa escalada do conhecimento, finalizamos a nossa jornada alcançando o 10º módulo do software Audita 3, que é o respectivo encerramento do curso. Executando um projeto de auditoria de conformidade, consolidação do curso. Estamos finalizando mais um curso promovido pela EGP Consultoria e Treinamentos. E como de costume, hoje abordaremos um pouco de cada uma das 9 aulas anteriores, ministradas no decorrer de quase 7 meses, dando pinceladas importantes para a solidificação do conhecimento dos nobres colegas, os quais farão jus às 120 horas anotadas nos respectivos certificados. Importante ressaltar, ainda que seja de notório saber dos colegas, que com o conteúdo teórico abordado, agregando-se o nosso diferencial, que é o conteúdo prático, realizado com o sistema Audita 3, os profissionais aprovados nesse árduo treinamento estão aptos a desenvolver atividades de controle de gestão, tanto na área privada quanto nas 3 esferas da administração pública, municipal, estadual ou federal, com rara competência, desde que permaneçam trilhando os requisitos da qualidade, competência e honestidade, tantas vezes enaltecidos ao longo das nossas aulas. A seguir, passaremos à consolidação do curso. Aula 1. Conceitos iniciais. Auditoria de conformidade. O primeiro contato com o respectivo tema de estudo terá como objetivo buscar um significado que possa guiar nosso caminho ao longo de toda a jornada. E nesse estudo descobrimos que a auditoria de conformidade poderia ser analisada por 2 prismas, o estrito sensu e o lato sensu. No estrito sensu, a auditoria de conformidade é a avaliação independente para determinar se um dado objeto está em conformidade com normas aplicáveis identificadas como critérios. As auditorias de conformidade são realizadas para avaliar se atividades, transações financeiras e informações cumprem, em todos os aspectos relevantes, as normas que regem a entidade auditada. Fonte Intosai, Princípios Fundamentais de Auditoria de Conformidade. Nesta análise do estrito sensu, estamos focando em uma norma ou princípio de contabilidade. Mas também falamos do lato sensu, o qual foi adotado ao longo do curso, tendo em vista a participação de colegas de inúmeras áreas de atuação. E o lato sensu, auditoria de conformidade, é um procedimento de análise aplicado a uma determinada tarefa, nós chamaremos de escopo, no intuito de constatar a efetiva observância, que no caso é a aderência ou cumprimento, a uma diretriz específica, norma, regra ou lei. Em linguagem simples, a auditoria de conformidade é verificar se a tarefa realizada cumpriu integralmente todas as regras exigidas para sua execução, com êxito, obviamente. Quando começamos a estudar a auditoria de conformidade, um dos principais pontos verificados naquele estudo foi referente ao risco. E de que forma o risco é mensurado? O risco ele é avaliado de acordo com o grau de atuação do controle interno de cada unidade. Ou seja, quanto mais eu controlo minhas ações,
menos risco eu tenho e menos processos eu precisaria na análise verificar para constatar a regularidade ou não. Nível de controle elevado. Se nós temos um nível de controle elevado, o nosso risco é baixo e eu preciso conferir menos processos, fazer menos validações dos procedimentos, em virtude de que eu já olho tudo antecipadamente. Se o controle é médio, eu tenho um risco médio e, obviamente, terei que fazer mais análises para verificar se tudo está conforme. Se meu controle é baixo, ou seja, se minha unidade de controle não abrange todas as áreas desenvolvidas dentro da minha entidade, nessas que não são verificadas de maneira adequada, o risco é alto e por isso eu vou ter que implementar mais ações preventivas no intuito de verificar a conformidade dos atos ora então realizados. Sempre lembrando do conceito de economia que nós trouxemos para verificar e para validar os nossos procedimentos, que no caso é ceteris paribus, tudo mais constante. Neste momento estamos verificando apenas controle, deixando de lado riscos como inerente e de detecção. Apresentamos também um vocabulário livre, que falava da auditoria de conformidade, de população, amostra, materialidade, relevância, risco e custos de controle. Caso haja dúvida em qualquer um desses temas, recomendo que seja reanalisada, ou melhor, reestudada a aula respectiva, que no caso é a 1. Planejamento do PANT. Na nossa aula 2, nós tratamos sobre planejamento. Vejamos, o que é gerenciamento de projetos? Naquele momento, nós utilizamos uma dentre as várias ferramentas, no caso o PMBOK, na sua 5ª edição, e vimos os seguintes conceitos. Gerenciamento de projetos é a aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas, técnicas, às atividades do projeto para atender aos seus requisitos. O gerenciamento de projetos é realizado através da aplicação e integração apropriada dos 47 processos de gerenciamento previstos no PMBOK, logicamente agrupados em 5 grupos de processos, e esses 5 processos são: iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. Tudo isso foi devidamente discorrido na aula 2. Iniciação trata da concepção do que será visto, dos primeiros passos. Num segundo momento, passamos ao planejamento, onde detalhamos todas as ações que serão desenvolvidas dentro daquele projeto. No terceiro passo, abordamos a execução, que é efetivamente a implementação das ações. No próximo passo, vimos monitoramento e controle, que é o feedback, a retroalimentação de todo o processo de planejamento, no intuito de adequar situações fora dos padrões ou que requerem ajustes específicos. E por fim, o encerramento, quando aquele projeto é finalizado. Importante ressaltar que todo projeto, diferente de atividade, ele tem um início previsto e uma finalização. E esses devem estar caracterizados dentro do planejamento por meio do seu cronograma. Para começar a tratar de planejamento dentro do software Audita 3, nós apresentamos uma estrutura do escopo de auditoria, onde o aluno teve a oportunidade de conhecer conformidade, tema, item, subitem e constatação, e entender qual o grau de aplicação dentro de cada item desse no projeto ou no programa de auditoria. Na aula 3 nós tratamos de amostragem probabilística. Ao tratarmos de amostragem probabilística, nós buscamos na ISAE 4000, norma de auditoria de conformidade, as 3 partes interessadas na auditoria de conformidade. Parte responsável, que é a unidade auditada, a auditoria em si, que é a unidade interna ou externa responsável pelo trabalho de auditoria, e os stakeholders, que são os interessados direta ou indiretamente no resultado da auditoria: acionistas, governos, bancos ou até o próprio contribuinte. Técnicas de amostragem para auditorias.
Em auditoria, as técnicas de amostragem visam coletar e avaliar evidências numéricas das entidades administrativas no intuito de determinar e relatar o grau de adequação das informações obtidas a critérios previamente definidos. Estamos falando aqui de conformidade. Principais tipos de amostragem probabilística. Há dois tipos de amostragem, não probabilísticas e probabilísticas. As amostras por cotas ou por julgamento do pesquisado não são probabilísticas, enquanto que as amostras aleatórias simples, estratificadas ou por conglomerados são probabilísticas, uma vez que seus elementos são selecionados com base em probabilidades conhecidas. Importante ressaltar, a principal diferença é que nas não probabilísticas, a seleção é feita pelo julgamento do auditor, enquanto nas probabilísticas, a seleção é feita por critérios de sorteio estatísticos. E quais os tipos de amostragem probabilística? Amostragem aleatória simples, todos os itens têm a mesma possibilidade de serem selecionados. Amostragem estratificadas, são formados grupos de elementos com características semelhantes e em cada grupo específico é realizado o procedimento de amostragem. Amostragem aleatória por conglomerados, são formados conjuntos de estruturas semelhantes, porém com elementos internamente heterogêneos. Para se aprofundar no tema, é só procurar técnicas de amostragem para auditorias, elaborado pelo Tribunal de Contas da União no ano de 2002. E aí passamos para o nosso pulo do gato. Matriz para cálculo de amostras de procedimentos de auditoria, elaborado pela IGP Consultoria. Ao disponibilizarmos essa amostra, esse procedimento para a seleção de amostra, nós deixamos bem claro que é apenas um modelo utilizado pela auditoria pela empresa IGP Consultoria há mais de 10 anos, mas que poderia não ser utilizado e, nesse caso, sendo elaborado um específico para a sua entidade. Vamos conhecer. Ela é subdividida em 3 tabelas, as quais se correlacionam, gerando um coeficiente multiplicador, o qual é aplicado ao volume de processos e ao total desses processos. As tabelas principais são risco do índice de controles, o IC, índice de materialidade, o IM, e fator de proporcionalidade. Aqui apresentamos os índices de riscos, o IC, o índice de materialidade e relevância e o fator de proporcionalidade. Aqui apresentamos um dos trabalhos realizados a título de exemplo, onde são aplicados os critérios e obtidos os resultados, valor a auditar e quantidade de processos a serem auditados. Nós deixamos claro que o interesse em dimensionar tanto o valor a auditar quanto o número de processos a serem auditados é fazer uma amarração no sentido de que o auditor cumpra a meta estabelecida tanto em valor quanto em quantidade, registrando-se aqui que em muitos casos, e por isso a matriz foi desenvolvida, o auditor cumpria apenas uma meta de valor, pegando apenas um processo, ou cumpria a meta de quantidade, pegando inúmeros processos de pouca relevância e de fácil manuseio. Técnicas de auditoria, achados e evidências. Na nossa aula 4, descobrimos, aprendemos e praticamos como aplicar técnicas de auditoria aos nossos achados para verificar se as evidências são necessárias e suficientes para caracterizar o citado achado. Normas de auditoria de conformidade, requisitos relacionados ao procedimento de auditoria para obter evidência de auditoria. O auditor deve planejar e realizar os procedimentos para obter evidência de auditoria suficiente e apropriada para formar uma conclusão com o nível de asseguração estabelecido. Evidência de auditoria suficiente está relacionado com a decisão sobre o nível de asseguração. Para formar uma conclusão com asseguração razoável, o auditor precisa obter mais evidência do que em um trabalho de asseguração limitada. A natureza da evidência de auditoria também é diferente para os dois tipos de auditoria. Para trabalhos de asseguração limitada,
A evidência de auditoria é obtida principalmente por meio de procedimentos analíticos e inspeções, enquanto para trabalhos de asseguração razoável, o auditor normalmente precisa executar todas as técnicas de auditoria. Suficiência é uma medida da quantidade de evidência necessária para fundamentar os achados e as conclusões. Ao avaliar a suficiência da evidência, o auditor precisa determinar se foi obtida evidência suficiente para persuadir uma pessoa conhecedora que os achados são razoáveis. Esse é um parágrafo que sintetiza muito o trabalho da auditoria que, em linguagem simples, diz que o trabalho realizado pelo auditor nada mais é do que uma história contada, apresentada a um leitor, o qual vai lê-la e avaliar a sua qualidade no que se refere ao conteúdo. Evidência de auditoria. Estamos abordando o que é. Achado de auditoria é o que é comparado ao que deveria ser. Para maiores informações, ou no caso um aprofundamento do tema, consulte o Manual de Auditoria Operacional do Tribunal de Contas da União, terceira edição de 2010. Mas quais são as técnicas, os procedimentos de auditoria? Vimos a inspeção, trata de exames de registros ou documentos, observação, exame do processo ou procedimento sendo executado por outros, confirmação externa, também chamado de circularização, resposta escrita do terceiro, confirmando ou não que aquele ato ou fato foi praticado, recálculo, verificação da exatidão matemática de um documento ou registro realizado pelo próprio auditor, procedimentos analíticos, avaliação das informações feitas por meio de estudos das relações plausíveis entre dados financeiros e não financeiros, indagação, busca de informações junto a pessoas com conhecimento financeiro e não financeiro dentro ou fora da entidade, reexecução, execução independente pelo auditor de procedimentos ou controles que foram originalmente realizados como parte de um controle interno da entidade. Nós extraímos esse material muito bem elaborado do curso Estratégia Concurso. Ainda falando de técnicas de auditoria, nós vimos que eles podem estar separados por testes de observância e testes substantivos. Nos testes de observância, controles internos estabelecidos pela administração estão em efetivo funcionamento? Esse seria o ponto. Procedimentos considerados: inspeção, observação, investigação e confirmação. Importante ressaltar que os testes de observância focam em atividades operacionais, é um controle voltado para atividades operacionais. Já nos testes substantivos, verifica-se suficiência, exatidão e validade, dados produzidos pelos sistemas de informação da entidade. Nesse caso, estamos trabalhando com documentação. Importante ressaltar que muitas vezes os testes são complementares e não exclusivos. Aula 5. Riscos em auditoria e papéis de trabalho. ISAI 4000, norma para auditoria de conformidade. Risco de auditoria. Nós aprendemos que os riscos em auditoria se subdividem em risco inerente, risco de controle ou risco de detecção. O risco inerente está ligado especificamente à atividade que está sendo desempenhada. Ele é intrínseco à atividade desempenhada. Já o risco de controle, ele está ligado à maior ou menor atuação dos agentes ligados à atividade de controle. Se você, na sua entidade, exerce um controle efetivo sobre suas atividades, o risco de controle é baixo. Caso contrário, o risco de controle é alto. E o risco de detecção? O risco que os procedimentos realizados pelo auditor levem a uma conclusão ou opinião errada. O risco de detecção basicamente está ligado à competência do auditor para a realização daquela atividade. Nós vimos também, no pulo do gato, uma dica importantíssima. Planejamento é essencial para o sucesso de um programa de auditoria. O que precisa ficar claro é que a auditoria não é loteria. Não adianta falar que é experiente, que por isso não planeja. Isso não é uma justificativa aceitável, até porque se não planejou, sequer sabe o que irá encontrar.
Esse negócio de ficar alterando prazos e escopo ao longo do programa de auditoria é coisa de amador. Hoje em dia, as empresas têm profissionais qualificados, os quais perceberão sem muita dificuldade sua falta de organização e, sobretudo, de profissionalismo ao conduzir os trabalhos por ele contratado. Volto a repetir, esse lance de utilizei minha experiência pode servir para massagear o seu ego e convencer os incautos. E, com certeza, também será um fator preponderante para que seu nome nunca mais seja citado quando uma empresa for abordar o tema auditoria de conformidade. Papéis de trabalho, organização. O procedimento de auditoria relata uma história sobre determinado assunto e, como toda boa história, deve narrar cronologicamente os fatos para que o leitor possa obter suas próprias conclusões e emitir uma opinião sobre a qualidade do material lido. Nesse contexto, os papéis de trabalho exercem fundamental importância na compreensão e validação das informações apresentadas no relatório do auditor, pois ratificam os achados constatados ao longo de todo o trabalho de auditoria. Sendo assim, como organizar os papéis de trabalho ao longo de toda a realização do programa de auditoria? Aí nós demos várias dicas. Explicamos sobre a fase de planejamento, tratamos da fase de execução, falamos da fase do relatório e de encaminhamento. E também enfatizamos que um ponto que deve ser observado é a necessária referência entre os papéis de trabalho e as respectivas constatações, no caso os achados, devendo ser informado em cada documento o anexo do PT correspondente, bem como sua localização ao longo do processo. E aí nós apresentamos também uma dica de estruturação, de planejamento e de organização dos papéis de trabalho com base no módulo 2 de planejamento de auditoria elaborado pelo TCU. Na aula 6 começamos a tratar do relatório preliminar do auditor. Aí voltamos com aquelas perguntas feitas na aula 3 sobre planejamento, o que fazer, para quem fazer, por que fazer, aí na metodologia como fazer, planejamento versus como foi feito, em quanto tempo fazer, e na estrutura das questões, nós vimos na estrutura e conteúdo do processo, do relatório, vimos que ele estava subdividido em constatações, que são os achados, dentro dos achados, questão, legislação, evidência e achados, e também justificativas e análise de justificativas. Por fim, o mérito. E a partir do mérito, as recomendações e os respectivos encaminhamentos. Constatações. Aí saímos detalhando todos os pontos, questão, e detalhando cada aspecto inerente à evidenciação e ao tratamento das questões com base na ordem apresentada anteriormente. Obviamente, não vamos analisar ponto a ponto, deixamos a aula estruturada de maneira que você possa recapitular de forma breve, mas voltamos a ressaltar que, sentindo qualquer dúvida quanto ao conteúdo, devemos retornar à aula e ver o estudo integral do ponto analisado. Num segundo momento, lá no nosso pulo do gato, vimos a lógica da argumentação e falamos que é um item essencial na elaboração do relatório. A lógica da argumentação é uma descrição formalizada das maneiras pelas quais os seres humanos se relacionam e discutem sobre proposições. Como testar nossos achados? A situação A está de acordo com a norma que disciplina? Se está, por que está? E você tem como comprovar? Esses eram passos essenciais para você surgir desde o seu achado até a comprovação por meio da evidência. E aí saímos detalhando ponto a ponto sobre a lógica da argumentação, item por item. Tratamos também da ortografia. Falamos da importância e dos cuidados com a ortografia para um melhor entendimento e qualidade do material elaborado, ou seja, do relatório. Importância é responsável pela materialização da lógica da argumentação na comprovação do achado, pois um texto mal redigido, além de gerar dúvidas quanto ao significado da mensagem transmitida, compromete a qualidade de todo o trabalho realizado. E os cuidados? Em virtude da importância da ortografia no resultado da auditoria, o profissional deve evitar esforços no sentido de que o documento produzido apresente erros ortográficos a um nível aceitável que não comprometa a qualidade do relatório,
Haja vista que um documento de inúmeras páginas, sem erros ortográficos, é quase impossível de ser elaborado. Na aula 7, tratamos de relatório final de auditoria, momento em que o auditor recebe as justificativas, analisa e finaliza o seu entendimento para que possa ser submetido à autoridade superior. Relatório final de auditoria de conformidade. O nosso pulo do gato naquele dia complementou o anterior e por isso repetimos as questões de 1 a 3 para que você pudesse consolidar tudo em um único documento. As questões de 1 a 3 faziam referência ao relatório preliminar do auditor, onde vimos aquelas questões de a situação está de acordo com a norma, vimos também por quê e se tem como comprovar. Aí então passamos especificamente para a conclusão do relatório do auditor. A justificativa foi criteriosamente analisada com a respectiva motivação pela qual não foi ou foi acatada, baseando-se na questão inicialmente proposta e sem extrapolação de seu objetivo. Em alguns casos, ao analisar a justificativa apresentada, o auditor conclui que a inconformidade apontada inicialmente foi sanada por meio da apresentação de documentos complementares, que por falhas na instrução do processo oral auditado, a citada informação não havia sido tempestivamente anexada. Outra situação não rara ocorre quando o planejamento não é revisado periodicamente e o auditor vai a campo com questões aplicáveis a normas revogadas que já não mais se aplicam ao escopo a ser auditado. Um aspecto importante que merece ênfase é a extrapolação da análise. Extrapolação da análise é um artifício que o auditor usa para tentar sustentar seu achado quando percebe que o mesmo apresenta algum vício, quer seja na formalização ou nas evidências que o suportam, e tenta incluir na argumentação proposições que não condizem com o status quo da análise, ou que não foram devidamente arguídas no momento da solicitação das justificativas. Resumindo, é quando o auditor realmente apela e tenta levar na força, impor na força a sua opinião. Na aula 8, tratamos da análise do mérito do órgão de controle interno. Mostramos o fluxograma do passo a passo de como deveria ser procedida a análise até chegar ao objeto em si, que é o mérito da constatação. Apresentamos todo o ciclo, desde a seleção do planejamento até o monitoramento, para que pudesse consubstanciar o trabalho do coordenador em relação à análise. E aí apresentamos o PL com vários exemplos de momentos em que a análise de mérito era procedida e de como ela deveria ser tratada. Na análise de mérito, ainda vimos o ponto que tratava das recomendações. A partir de uma análise de mérito bem estruturada, torna-se quase que intuitivo o processo de elaboração das recomendações, mas cumpre ressaltar a necessária atenção que se deve dar ao caso, observando-se que cada análise tem sua peculiaridade, haja vista que situação aplicável ao município A pode não ser adequada ao município B, por questões orçamentárias, financeiras, operacionais, populacionais, demográficas, dentre outras. A essência de uma recomendação é que ela possa trazer resultados positivos à gestão, e para isso a mesma deve ser tempestiva, oportuna e, sobretudo, factível, para que se possa alcançar a efetividade almejada. De nada adianta impor metas e solicitar plano de providências por mera formalidade, sabendo-se de antemão que, na verdade, tais correções no curto ou no médio prazo não serão atendidas. Por fim, apresentamos ainda os 4 pilares para que um controlador ou um chefe do órgão de controle possa desempenhar suas atividades com razoável segurança. E aí falamos de 4 ciências principais, mas não exaustivas: direito, economia, administração e contabilidade. E utilizando-se de uma frase abordando as 4 disciplinas, chegamos ao seguinte entendimento: D. Preciso cumprir a legislação. E. Aplicar com eficiência os recursos escassos para obter efetividade. A.
Portanto, planejo com sabedoria minhas ações e finalmente registro e analiso e controlo receitas e despesas. Importante ressaltar que o controlador precisa ter, no mínimo, o domínio dessas 4 ciências para que possa realizar seu trabalho com razoável segurança. E na aula 9, abordamos a organização do Paint e o módulo de monitoramento. Tratamos de toda a organização do Paint, dos problemas que você pode ter quando a organização da documentação não é bem feita. Muitas vezes o auditor pensa que apenas fazer um trabalho efetivamente bom no campo resolve a situação, mas na verdade, se o seu trabalho foi realizado com eficiência em campo, mas se não foi estruturado de maneira adequada no escritório, você terá problemas e não alcançará os resultados previstos da mesma forma. Muitas vezes um trabalho realizado durante meses, até anos, a depender da extensão dos trabalhos de auditoria, pode ser colocado em xeque pela falta de organização do processo. Aí apresentamos uma estruturação básica para um programa de auditoria. Falamos do anexo 1, planejamento do órgão de controle interno, que seria um módulo, e também falamos dos anexos, dos demais anexos, que seriam de 2 a N, ou seja, o segundo anexo ele corresponde à primeira unidade auditada, até N, que seriam várias unidades auditadas. E o primeiro se refere ao estudo macro do planejamento ou do programa de auditoria, contemplando o planejamento de todas as unidades. E aí falamos do monitoramento. Pois bem, é justamente na fase do monitoramento que podemos aferir se o planejamento do Paint foi realizado com sucesso, se a fase de execução obedeceu ao planejamento proposto, se as recomendações foram efetivamente implementadas. Mas como é realizado o monitoramento? Qual a forma mais prática de controlar as atividades? Tratamos naquele momento que a maneira mais prática seria você montar um documento, uma planilha, caso o seu sistema ainda não possua a fase de monitoramento do processo, e então alimentar manualmente essa função. Ressaltamos ainda que no caso do Audita 3 ele já apresentava tanto a fase de planejamento quanto de monitoramento, então basicamente esse processo seria mais intuitivo e automático dentro do seu programa de auditoria. E aí mostramos que pelo menos uma planilha de monitoramento deveria apresentar um indicador de situação, informando se ela é pendente, atrasada, concluída ou concluída com atraso, e o status do monitoramento, se aquele monitoramento ainda está ativo ou se foi finalizado, pois não faria sentido você ficar acompanhando um objeto que já foi finalizado. E por fim apresentamos aquela matriz onde você alimentaria todas as informações do planejamento e automaticamente ela iria mudando os status de acordo com a situação do plano de providências no que se refere à sua implementação. Mostramos também que você poderia filtrar por data, por situação, por entidade e por uma série de outros itens de acordo com a necessidade de avaliação do momento específico. Chegamos ao final do nosso módulo de consolidação do curso de auditoria de conformidade, um curso que durou praticamente 7 meses, com mais de 120 horas de trabalho, mas nós adotaremos para o certificado apenas 120 horas. Agradecemos a participação de todos, agradecemos as sugestões de correção nos trabalhos, de melhoria, de implementações, de todos os feedbacks passados. Todas essas informações foram catalogadas, estão sendo tratadas e serão implementadas de acordo com a capacidade institucional da entidade. Esperamos vocês em outros cursos. Boa sorte a todos, esperamos que os conhecimentos aqui ministrados possam ser utilizados no seu cotidiano, na realização dos seus trabalhos profissionais, gerando um upgrade significativo na qualidade dos seus trabalhos. Boa sorte a todos e sucesso em sua jornada. Conte-nos o que achou de sua aula. Complicada? Fácil demais? Dê-nos um feedback. Mande um e-mail para Audita 3 EGP Consultoria Online ou para o nosso canal no Facebook Contabilidade Pública Fácil. Volto a repetir.
Ambos precisaremos ter disciplina e dedicação para alcançarmos os nossos objetivos. Recomendamos que toda a documentação apresentada e disponibilizada seja devidamente revisada ao longo da semana, antes de realizar as atividades monitoradas. Até a próxima aula. Observem o cronograma com atenção, pois o cumprimento dos prazos é indispensável para a sua continuidade no curso. Muito sucesso em sua jornada!